Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez no estúdio 1 da Conexão TV com o programa Gente que Faz, e acontece nesse mês das mulheres, trazendo mulheres de expressão. Hoje eu tenho a satisfação, prazer mesmo e uma surpresa até. Fiquei muito feliz de ter essa companhia, de ter a presença da Alessandra Boaventura. Porque se essa pessoa não viesse aqui, eu ficaria muito triste, muito chateada. Ainda bem que me indicaram você, Alessandra Boaventura. Tudo bem, querida? Tudo bem, boa Seja tarde. Bem-vinda, tá? Muito obrigada. É um prazer. Prazer todo Você meu. não faz ideia do meu coração meu. como se alegra, Que como bom. se enche com a presença de uma pessoa Que bom. tão iluminada, tão maravilhosa Muito obrigada. quanto você. Tá? Eu Deus que te abençoe. agradeço. Seu trabalho é simplesmente divino. É uma missão. Coisa de Deus. É, que às vezes isso. acontece na vida de uma pessoa, no caso de uma mulher tão guerreira, tão forte, tão sofrida, e que conseguiu transformar a sua vida de dor numa vida de flores, de coisas boas para outras pessoas. Sim. E até para você, Sim. porque fazendo bem para o outro, Sim, você também lógico. fica bem. Seja lógico. bem-vindo, querida. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui. Estou feliz de estar aqui. Nós também. Agradeço a Elusa, que tem me apoiado. Sim, né, a vereadora Elusa que indicou você. que indicou, né? Conhecia você, sua vida, e eu fico muito Isso, feliz e agradeço muito, viu, Elusa? Então eu agradeço também, Muito Elusa, obrigada. por tudo. E é isso. É uma ajudando a outra, é uma levantando a outra. A gente não faz nada neste mundo sozinho. Primeira coisa, assim, Deus. Isso, força, fé. Força, fé e Deus. Né? Eu sou evangélica, então eu creio num Deus muito poderoso que me tirou realmente, quem me tirou desse vale foi Deus. Ele disse: ei, levanta, acorda. Tem muita coisa pra fazer, Sabe como a querida? Ana Maria Braga fala, Você acorda, menina? menina, Deus falou, Deus acorda. falou comigo. Tem muita coisa pra você fazer, Exato. tá pensando que vai ficar deitadinha, Você tá pensando que vai ficar nesse sofrendo. buraco? Não, vamos lá, vamos levantar, porque tem outros para ajudar. E é isso que eu estou fazendo. Nós vamos, no meio da nossa conversa, nós vamos estar falando sobre Sim, tudo isso. Sim, sim. E a minha experiência de vida e tudo que eu puder passar para você, para te ajudar. Eu te agradeço muito, muito, muito mesmo. É uma das Obrigada. entrevistas que eu vou ficar muito feliz de estar tendo o prazer de Muito fazer obrigada. e de conhecer Eu você. também. A sua vida, fala pra mim, Alessandra, uma moça solteira, namorava, casava, teve filhos. Sim, Eu quero te vamos pegar lá. dali. Daí, né? Desse Antes, ponto. sim, por gentileza. Uma jovem de 23 anos para 24 anos. Com 24 anos me casei e planejamos o nosso filho, Sim. né? Foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez que veio de um casamento, né? Que a gente estava assim, todos dois jovens, Felizes, alegres, era tudo que queria, tudo, planos, a gente planos para seguir a vida de uma família, porque qual mulher não casa para não ter filhos? amando, sendo Amando, sendo feliz. amada e sendo feliz. Tudo que queria, né? Muito bem, engravidei um ano depois, né, da gente ter casado, planejamos e engravidamos. No meio do percurso dessa gravidez, veio as complicações de uma anemia falciforme numa grávida. Sim. Mas eu não entendia o que era. Estava acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha gravidez. E nesse meio tempo da minha gravidez, eu passava muito mal, eu enjoava muito. Mas isso é normal numa gravidez. Mas estava um pouco além do que o normal de uma gravidez de uma mulher comum. E doutora Joelma me pegou. E a doutora Joelma falou comigo, até mesmo quando eu tive a doutora Joelma falou assim: quando você engravidar de novo, você me avisa, porque eu vou sumir de São João. Ela brincou comigo. Porque foi uma gravidez muito problemática. Sim, muita coisa. Eu fiquei 8 meses doente, Meu Deus. a ponto de eu ter uma depressão anteparto. Nossa. Porque era tanto mal, Que não é normal, que né? não é normal. Era pronto-socorro, casa, tomando remédio para parar e não parava. E ela falou: eu empatei alguma coisa errada aí. Só que a gente não entendia o que era. Vamos esperar nascer para ver o que era. Com você tá tudo ok. Com o bebê também tá tudo ok. Por quê? A anemia falciforme, ela não apresenta sintomas. Ela só vai apresentar os sintomas no teste do pezinho, mulheres. Meu Deus. Você vai passar por tudo, você que tem, né, essa história, vai apresentar no teste do pezinho. Então eu tive que passar aquele processo inteiro Daquele sofrimento,
naquela angústia de não saber o que estava acontecendo, 8 meses já chegando o parto já, e eu não lembrava. Sabia o que era? Não sabia o que era. Me sentindo. E chegou ao parto, veio outras complicações. Ele não nascia, Meu Deus. a minha pressão sumiu para 9, eu só ouvia longe, e ela falando, estou te perdendo teu filho, isso do primeiro filho, do Natan. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só queria saber do meu filho, se estava bem, né? Que a gente, quando tá grávida, a gente pode morrer aqui, mas a gente quer saber... Qualquer momento da vida do filho mais importante. Qualquer momento a gente... Meu filho. Meu filho nasceu, levaram para lá e eu fiquei. Só que eu fiquei com uma hemorragia de 2 horas. Então, assim, Nossa. até que ela chamou alguns colegas, que era o Douglas, o outro eu não lembro quem era, e com, acho que 1 hora mais ou menos, a gente não lembra muito bem, mas conseguiram estancar a minha hemorragia, e eu fui para o quarto e fiquei 5 dias num parto normal, 5 dias no hospital. Eu levei 7 pontos por fora e 5 pontos por dentro. Então, tive que tomar 2 transfusões de sangue. Menina. Então, assim, aí tá. Nasceu, beleza. Só que aquilo, quando meu filho veio pro meu colo, acabou tudo. Eu esqueci de hemorragia, eu esqueci de dor, eu esqueci de tudo. Só queria meu bebê, né? E ela veio e falou, tá tudo ok com seu filho, tá tudo bem. Você vai pra casa, vai se cuidar e tudo, e vai correr tudo bem. Até aí, eu não sabia da falciforme. Mas eles já sabiam? Eles não, porque não tinha feito o teste do pezinho. Não, aí fomos para casa, quando chegamos em casa, 1 semana depois, veio o teste do pezinho. Aí começou. Quando eu estava em casa, beleza, com meu filho, curtindo e tudo mais, toda dolorida, toda cheia de ponto, mas curtindo meu bebê. Chegaram 3 enfermeiras na minha casa. Aí eu já vi que aquilo não era normal. 3 enfermeiras na minha casa, meio desconcertadas, não sabendo como falar, o que falar, e com o teste do pezinho na mão. E ela disse para mim assim, olha, nós viemos aqui conversar com você, porque o seu filho veio no teste do pezinho um diagnóstico que tem uma doença chamada anemia falciforme. Aí você imagina uma jovem de 24 anos com um diagnóstico de um filho com anemia falciforme que você nunca ouviu falar. O que é isso? O que é isso? É isso? É essa a pergunta que eu fiz. Aí ela disse para mim, a gente vai te encaminhar pro posto do seu bairro e lá o médico dele vai te explicar o que é uma anemia falciforme. Ponto. Ali começou assim. Eu não sei se alguém lembra, quem lembra do doutor André. Não, eu não me lembro. Ele era pediatra no posto do Benete. Ele já é falecido. E eu fui no doutor André, levei ele maravilhoso, ele me explicou tudo. Só que ele me explicou tudo, mas eu não entendi nada. Ele falou, vou te encaminhar para o Hemominas de Juiz de Fora. Lá eles vão te explicar melhor. Você vai ter um acompanhamento, ele vai ter um acompanhamento com hematologista, que é hemato que trata do sangue, as doenças do sangue. Eu falei, tudo bem, peguei meu bebê e fui para Juiz de Fora. Chego em Juiz de Fora, ela começou, a doutora Maria Antônia, do Hemominas, começou a me explicar o que era uma anemia falciforme e as complicações que uma anemia falciforme poderia. É uma coisa estranha, porque assim, por pior que seja a coisa, por pior que te expliquem, que te falem, a gente não consegue entender. Não. A gente não cai a ficha. Você não entende aquilo. Não entende. Você acha que é uma coisa normal, você acha que é uma coisa que tudo bem, que e tal. Não é exatamente aquilo que eles estão falando. Não. A gente não consegue Você assimilar. tá entendendo? Eu não conseguia Você assimilar aquilo. Falei, tá bom. Beleza, tá tudo bem, vai correr tudo bem, vai ficar tudo bem. Ela passou os remédios que ele tinha que passar, me explicou o que poderia acontecer. Só que não me explicou que com 9 meses, 8 meses, 9 meses de vida, ele poderia apresentar alguma coisa. Ela não me explicou isso. Falaram. Não, falaram. As só falaram consequências. Não, só me falaram que ele ia
ter algumas síndromes, ia ter dores, porque aí me explicou sobre as hemácias, que são glóbulos vermelhos normais, e quando a criança pega infecções, ela se rompe. E fica sem imunidade, né? Fica sem imunidade, a imunidade abaixa. E o que acontece? Ela se rompe e forma a forma de foice. E isso ia dar dores. Por isso que chama falciforme. Falsas formas, né? Isso. Formato. Tem uns que falam formato de lua, outros falam formato de foice, outros falam outros nomes. E ela me explicou que iria acontecer isso. Mas ela chegou a falar que era coisa grave, gravíssima, alguma coisa assim? Ela me falou na segunda consulta. Eu acho que ela foi meio que devagar comigo para mim não me assustar tanto. Porque você não sabia. Porque eu não sabia. Você era muito nova, né? Exatamente. Primeiro filho e tal. Só que aí eu fui para casa. Quando chegou os 9 meses dele, quase um aninho, ele inchou. De repente, ele inchou os pezinhos e as mãos. Foi os primeiros sintomas dele. Você que é falcêmico, você que é mãe de falcêmico, olhe bem direito, bem certinho. Cuide, né? Vigie os pezinhos, as mãozinhas da sua criança. Se começou a inchar pé e mão, chama síndrome pé e mão. O que aconteceu ali? O primeiro. Ele teve uma infecção. E eu descobri que era uma infecção na garganta. Nossa. Infecção de garganta, de criança normal. Aí as hemácias dele romperam, baixou a hemoglobina e deu a síndrome pé e mão. Então ali eu comecei a entender realmente o que era uma anemia falciforme. Na segunda consulta? Na segunda consulta. Aí peguei ele e levei na segunda consulta. Aí ela se abriu comigo. Vai ser assim, 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 assim. Pode atingir o baço, pode atingir o pulmão, pode atingir o cérebro, pode atingir a coluna, pode atingir todos os ossos do corpo, pode atingir tudo. Ele pode dar uma parada cardíaca, ele pode dar um AVC, ele pode dar... Aí você imagina. Mas, ou seja, vamos você, tratar. Aquela jovem com um filho recém-nascido, preparada para curtir as maravilhas, Sim. as alegrias, curtir meu filho, você, na verdade, não teve pude. Uma coisa totalmente diferente. Você foi preparada para sofrer. Para sofrer. Junto com ele. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Durante 2 anos de vida. Você teve ele por 2 anos? Por 2 anos. Então, a minha vida com o Natan foi muito, muito dolorida. A vida do Natan foi muito dolorida nessa Porque você estava vendo ele sofrer, né? Eu estava. Você estava vendo ele sofrendo e você não podia fazer nada. Nada. Não tinha nada. Não tinha o que fazer. Aí dava síndrome de pé e mão, pronto-socorro. Aí dava os remédios, voltava para casa, não melhorava, voltava para pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, dava morfina, não melhorava. Aí dava tramadol, não melhorava. Então, mãe, vamos encaminhar para Juiz de Fora. Para Juiz de Fora, transfusão de sangue. Aí nessas transfusões de sangue, a criança só vai ficando mais fraca, né? Vai ficando só mais debilitada. Porque 1 aninho de vida, você imagina. Então, fazendo transfusões. Então, o que eu fiz? Eu passava 15, 20 dias dentro do hospital. Né? E meu marido numa situação desesperadora. Porque ele não poderia estar comigo lá, junto com o filho, porque ele tinha que trabalhar. Ele era o provedor da casa, então ele tinha que trabalhar. Então era eu sozinha. Ele querendo estar, mas não podendo estar. Então era eu sozinha, juntamente, assim, né, com minha mãe. Minha mãe era minha parceira. Minha mãe hoje é falecida já há 3 anos. Faleceu já há 3 anos. 60 e poucos anos. Eu tive umas perdas muito fortes, uma atrás da outra. E ela estando comigo o tempo todo. Filha, tô aqui. Eu lembro de uma vez que eu tive internado com ele e ele não ficava com ninguém. Ele ficava só comigo. Porque é uma idade que ele é muito grudado. Requer muito da mãe. E aí fica muito tempo junto. Quando sai, não tem como. Né? E até os 2 anos de idade dele, 1 ano, até 1 aninho, ele mamou no peito. Então, quer dizer, era eu. Tinha peito. O vínculo, né? O contato era muito grande. Mas o que ela fazia? Ela não vinha embora. Ela ficava lá. Porque ela era o seu apoio. Ela era o meu apoio. Ela tinha que te mostrar que ela estava exatamente, ela estava comigo. Força. Eu sentia força. Eu olhava da janela da Santa Casa, lá de baixo ela estava lá no frio, debaixo de chuva, ela estava ali.
Comigo. Então, assim, a minha mãe foi minha companheira. Nossa. Né? Então, assim, então foi minhas lutas. Hospitais, em casa, menos e mais hospital. Era a minha vida, eu não tinha vida de casa, sabe? O tempo era curto. Você só foi mãe. Só fui mãe. Você não conseguiu ser filha, nem ser esposa, nada. Não, o seu marido também não conseguiu ser marido, nem conseguiu ser pai. Não. Porque vocês estavam separados em função da doença. Você tinha que ficar cuidando do filho e o marido Isso. lá para cuidar da casa, da família, das responsabilidades. Então ele também não pôde curtir muito o filho, né? Não, ele não pôde. Você cuidou, curtiu e sofreu. Exatamente, muito. Então, assim, aí eu passava mais tempo dentro de hospital do que dentro da minha própria casa, com o Natan, né? E depois disso veio outras infecções, outras infecções, até dar o tempo de uma parada cardíaca. Né? Eu levei ele para a doutora, que era a médica dele na época, que o doutor já tinha falecido, o médico dele. Eu passei para a doutora Edmeia, que eu tratava dele. E sou grata também à doutora Edmeia, foi a médica dos dois. Grande profissional, uma grande profissional. Uma grande mulher. Nossa, uma grande mulher. Eu assim, queremos sou muito a doutora grata. Edmeia aqui também. Que era a senhora. Exatamente. Aqui. Eu vou atrás da senhora. Isso aí. Tranquilo, sua hora vai chegar. E a doutora Edmeia, eu sou muito grata a ela, e ela cuidava dele, e ela falava, filha, vamos pro socorro, tá com febre? Pro socorro, não tem o que fazer. E internava ele. Muito sério. É uma doença que você não pode esperar, gente. Nada. É o que eu falei na minha entrevista esses dias na Câmara, eu falei sobre isso. O que eu tenho lutado dentro de São João é para isso. É para ter um atendimento mais rápido dentro de São João para os falcêmicos. Porque não dá para correr. Não dá para correr. Se for para correr, você perde o tempo, você perde o paciente, perde a pessoa. Eu perdi. Ele não deu tempo na última crise dele. Ela disse para mim, mãe, ele está bem. Se tratando das outras crises que ele teve, essa é a menos pior. Então você pode ir em casa, pode buscar a roupa dele, pode buscar as coisas dele, e assim eu fiz. Meu marido nesse dia ficou com ele aqui no hospital e eu fui em casa buscar as coisas dele. Mas quando eu cheguei em casa, só deu tempo de eu... Nessa época ele já tinha passado para a mamadeira, só deu tempo de eu mexer o mingau, botar as coisas na bolsa, e meu irmão me gritou lá de baixo, corre porque teu filho tá mal. E eu corri. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu vi a cena dele descendo nos braços de um enfermeiro, já entubado. E eu falei, o que aconteceu? Ninguém sabia me explicar. Não tinha explicação. Né? E colocaram dentro da ambulância, e aí a gente foi. Eu, minha mãe, novamente, e meu marido. Com uma enfermeira acompanhando, né? Antigamente, em 2000, você imagina, em 2000 não tinha SAMU. Não tinha essa agilidade do SAMU. Essa UTI tão boa que tem hoje. Que presta socorro ali rapidamente. Rapidamente. Isso a gente também tem que salvar vidas, né? A gente tem que ser grato isso também. Sim. Em 2000 não existia isso. Era ambulância comum. Era o tal espaço de tempo para chegar. Que é fatal. Então o que aconteceu? A gente foi, quando chegou em Bicas, ele morreu. Dentro da ambulância. E a enfermeira foi muito, muito, sim, de Deus na minha vida. Ela falou, mãe, ainda tem pulso, mas eu sabia que não tinha pulso. Ainda tem pulso, para me tranquilizar, para mim, né? E fomos para Juiz de Fora. Quando chegamos em Juiz de Fora, já tinha uma equipe médica aguardando na porta, e ali ele já foi, lá para dentro. Aí você imagina uma cena de novela, que você vê os familiares nos corredores, e não tem notícia, e sai um médico, e entra um médico, sai um médico, e entra outro, e você não tem notícia. Com a gente também. Acontece com a gente também. Eu já passei por isso. Entendeu? Ficou eu, minha mãe, meu marido voltou com a ambulância, porque não poderia ficar, e minha mãe ficamos. E a gente queria notícia, ninguém dava notícia. Ninguém dava notícia. É porque enquanto eles não te dão notícia, eles estão tentando tudo que eles podem. Isso, eu só via, no final do corredor era onde ele estava, na UTI que ele estava. Eu só via eles abrirem a porta e fecharem a porta, e via o procedimento muito rápido. Eles enfiando tubos, tirando tubos, botando umas coisas nele que eu não entendia o que era, e fechavam a porta rapidamente. E ali foi mais ou menos 1h30, 2 horas eles tentando reanimar ele.
E ele saiu de lá, o médico veio para minha mãe e falou: quem é a mãe do Natan? Para minha mãe, achando que era minha mãe, porque eu era muito nova. E eu disse: sou eu. Aí o médico disse: é você? Eu falei: sim, sou eu. Ele falou assim: olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você, a gente, por ver o Natan, o estado dele, o tratamento corporal dele, vou falar isso, se vê que era uma criança muito bem tratada, tá? Se vê que era uma criança muito bem cuidada, parabéns, falou pra mim. Então, quando ele falou isso, eu fiquei muito... Eu falei, tem uma esperança aí. Esperançosa. Poxa, tá bem, né? Tá bem, né? Eu falei: muito obrigada. Ele falou assim: é uma criança muito bem tratada. Eu falei: muito obrigada. Ele falou assim: olha, e a segunda notícia? Que nós tentamos de tudo. Infelizmente. Mas infelizmente, aí vem essa palavra. Exatamente. Essa palavra é terrível. É terrível. Infelizmente, mãe. Não teve jeito. Não teve jeito. As palavras exatas. Exato. Tentamos tudo, o possível e o impossível. Mas nós não conseguimos. Nós perdemos o Natan. Como que a gente entende isso? Como que uma mãe entende isso? Como que você aceita? Você entendeu? Como que você aceita isso? Com 24 anos de idade. Né? Então, eu entrei nesse buraco, primeira vez. E ele se foi. Meu primo, na época, morava em Juiz de Fora, veio e me puxou. Eu só lembro que ele tocou no meu ombro e eu estava sentada exatamente, Cida. Eu estava sentada no muro da Santa Casa e do outro lado é o HPS. Eu ia me jogar dentro. Eu estava tão desesperada, não era eu, Alessandra. Não é difícil. Mas a minha mente não mais fácil é a mãe fazer isso. Você sabe quando uma mãe não faz isso? Entendeu? Quando ela tem outro filho. Se ela tem outro filho, ela fica dividida, ela fala assim: não posso, porque o corpo precisa de... Exatamente. Foi isso que me segurou. Te segurou. Eu tinha outro. Você tinha um com 3. O que te dá forças Se hoje? Se eu não tivesse o de 3, eu não tinha. Você pode ter Entendeu? certeza. Exatamente. Eu não estaria aqui agora. Eu não, entendeu? Então assim, eu falei: meu Deus, o que eu faço? Aonde eu tô? O que tá acontecendo? Eu vou voltar, ele vai estar vivo. Ele não morreu. A gente não aceita. A gente não aceita. A gente não entende, não aceita. A gente não entende. Não acredita. Não acredita. E assim aconteceu. Eu só lembro que no momento o meu primo bateu nas minhas costas e falou: vem, porque a gente tem que resolver uma série de coisas. Nisso, meus irmãos já estavam indo para lá, para tudo. Meu pai era vivo ainda na época também. E tudo. Ele já estava arrumando aqui já o processo de funeral, de tudo e tal. Ele falou: já estão mandando o carro, né, para buscar ele e tudo. E eu falei: tá bem. Aí minha mente voltou. Eu falei: tudo bem. E você tem que assinar alguns papéis. Eu falei: tá bem. Fui lá, assinei os papéis de óbito, tudo e tal. Estamos todos legais, né? Tem que ocorrer. E fui. Quando terminou tudo, que a Kombi chegou para buscá-lo, que era da funerária, o meu primo disse para mim: vai no ônibus com sua mãe, que eu vou com ele na Kombi, porque você... Eu falei: não. Nasceu de mim, vim com ele e com ele eu vou. Não deixa o meu filho sozinho. Não, mas você não aguenta. Eu falei: aguento. Claro que aguento. Aguento. Pode ter certeza que eu aguento. Aí vim. Isso foi em fevereiro. Carnaval explodindo no Brasil. Ainda mais raiva ainda, né? Aí, exatamente. Todo mundo feliz e exatamente. a gente você falou a palavra exata. Eu tinha tanta raiva. E eu tenho até hoje, eu não vou mentir, porque a gente não tem que mentir. Eu tenho pavor de carnaval. Porque os dois foram no carnaval. Então, assim, eu tenho pavor. Chega na época do carnaval, eu vou pra roça, eu vou pros retiros da minha igreja, eu sumo, porque eu tenho mesmo. Então, eu vim com ele, naquele caixão branquinho. Eu vim com ele, dentro daquela Kombi, naquele caixão. E eu do lado e minha mãe do outro. E a mãe? Que mãe? Como assim, chamou a sua mãe? A minha mãe chamava Deus Lene. Minha mãe era um deus na minha vida. Era uma deusa na minha vida. Menina, mas você perdeu muita coisa. Porque você tá falando, você perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu Deus. Perdi. Foi. Espaço de tempo muito curto. Inclusive, para ter uma ideia, a gente tira uma pessoa que é enterrada 3 anos, né? 4 anos depois que ele foi enterrado.
tirou meu pai para colocar o meu filho agora, em 2017. Outro, Esse segundo. Então, assim, foi umas perdas muito fortes, foi uns traumas muito fortes. Então as pessoas isso deve ter machucado muito todo mundo. Nossa, todo mundo. É como eu falo até hoje sobre meus irmãos, gente. Eu tenho 5 irmãos, 4 homens e 2 mulheres, eu e minha mulher. Eu não tenho irmãos, eu tenho amigos. E eles me defendem de tudo, de tudo. É muita dor, é muita dor. Eles estiveram comigo assim, eles falaram, estamos aqui, tá? Nós estamos aqui. Eu não me senti sozinha em tempo nenhum de família, de irmãos. Não tive essa solidão de irmãos, não. Que bom, graças a Deus. Você teve amparo. Tive amparo familiar. No primeiro, hoje você consegue dar esse amparo. Exatamente. Você sabe o que é necessário e o que é importante. O que é importante. Então, do primeiro eu tinha minha mãe, meu pai e meus irmãos. Do segundo eu já não tinha nem meu pai e nem minha mãe. Nossa. Eu só tinha meus irmãos. Você tá entendendo? Então, assim... Você veio com ele. Viemos com ele. E... Chegou aqui, uma viagem de Juiz de Fora, de Juiz de Fora pra cá, leva o quê? Umas 2 horas. Você imagina dentro de uma Kombi com seu filho e com o carnaval parando os blocos na cidade, parando as escolas, bicas. Só bicas eu levei assim praticamente 1 hora, esperando blocos passarem. E os blocos não entendiam, porque estava todo mundo naquela euforia, eles não entendiam que era um caixão que estava ali dentro, que era uma vida que tinha que passar, que era a vida que estava ali dentro e com uma criança. Então eles não entendiam, eles queriam brincar, eles batiam na Kombi, aquilo foi surreal, Nossa, e chegamos aqui e entreguei o meu filho pro meu Deus. Falei, o Senhor, lá em Jó diz isso, né? O Senhor me deu e o Senhor tomou. Entreguei meu filho e ponto. Aí ali eu achei que minha vida tinha terminado. Não quero mais, não quero viver mais. Aí veio a culpa, não cuidei. A gente acha isso. Não é, Cida? Tudo que acontece com qualquer mulher e mãe. A culpa é minha, eu não fiz, eu tinha que ter feito, eu tinha que ter. Exatamente. Mas não é. Mas não adianta, porque a gente pensa e sente e vai ser pra sempre. E vai ser pra sempre. Não adianta, não tem como. Não tem como. Então veio a culpa, eu não cuidei direito, eu não fiz o que tinha que ter. Aí veio o buraco negro, no meio do furacão. E Deus é tão bom, mas tão bom, que igual eu falei da minha família, não me deixava, não me abandonava. Eu tinha uma fé em Deus tremenda, como tenho até hoje. Mas nessas horas você não vê por este lado, você vê a sua dor. Você se sente sozinha, perdida. Você vê, porque Deus deixou, porque aconteceu comigo, não podia, Exatamente. Porque isso, porque aquilo, poderia ter sido eu já vivi, eu já tenho, entendeu? E eles não, e tal. E isso foi por longos tempos e Deus usou a minha família para cuidar de mim, Deus usou 2 crianças para cuidar de mim. Acredito, sim. Usou 2 crianças, uma de 10 anos e uma de 12. Eram meus vizinhos, que amava ele. Era assim, uma dessa menina, ela era madrinha dele, ela era apaixonada por ele. E o meu marido saía muito cedo para trabalhar. Nossa, e eu ficava sozinha, meus irmãos tinham a vida deles, meus pais tinham a vida deles, e eu ficava sozinha. Quem via ficar comigo? As crianças. É surreal. Deus é bom demais. Deus usa os caminhos das pessoas. Sim. Te levantar. Exatamente. Então o que acontece? Quando a parte da manhã, o Israel ficava. O Israel tinha 12 anos. E ele falava comigo assim, pode chorar. Eu acho que ele não entendia nada, né, tadinho? Ele, pode chorar, eu tô aqui, chora mesmo, bota pra fora e tal. Então, era um processo que Deus estava me curando ali. Só que a gente não tá vendo, né? Não percebe, não. Não consegue entender, não consegue perceber. E ele ficava comigo. E a parte da tarde, quem ficava comigo? A irmã, de 10. Um de manhã e o outro à tarde. Um de manhã e o outro à tarde. Então, o que acontecia? Eles cuidavam de mim, eles estavam ali o tempo todo. À noite, minha família, à tarde, né, meus irmãos e tudo. E o tempo foi passando. O tempo foi passando e eu não entendi o que estava acontecendo.
entrou a solidão dentro de casa, entrou a dor, entrou a morte, entrou tudo ali dentro. O meu marido ficava para um lado, eu ficava para o outro, a gente não tinha mais diálogo, porque todos os dois com depressão, todos os dois querendo o filho e não podia ter ele mais, não via mais, não ouvia mais, e os dois num buraco. E eles ficavam comigo. Até um dia, vou botar aí exatamente, eu não lembro, mas assim, um ano, vamos botar aí, quase um ano, eu falei, não, ou eu vou viver ou eu vou morrer. Deus, se tu me deixou, porque tem um propósito. Você não passa um processo sem ter um propósito. Não existe isso, tá? Então, na minha igreja teve um festival de música, de louvor. Eu era na época do Evangelho Quadrangular, lá da Avenida Pastor Galdino, falecido Pastor Galdino. E na época eu era vice-presidente dos jovens. E eu larguei tudo, imagina, não tinha forças para nada mais. Não tinha condições de dar força para ninguém, eu precisava de força. E eu sempre tive o cabelo muito cacheado, muito grande, muito tudo. Eu chamei meu primo. Eu falei com ele, corta meu cabelo. Ele, o quê? Ele, corta meu cabelo, mas a máquina. Ele disse para mim assim, como assim? Eu falei, eu quero que corte meu cabelo, a máquina. Eu não vou fazer isso. Eu falei, você vai fazer isso. Se você não fizer, eu vou em outra pessoa e ele vai fazer. E ele fez. E ele cortou meu cabelo, a máquina 1. Eu fui pra frente do espelho. Esses dias eu falei que eu vou dar agora uma palestra sobre o espelho. O olhar do espelho. E eu olhei pro espelho, como eu estou olhando para vocês. E eu falei, quem sou eu? Por que está acontecendo isso? Sem nada no rosto, sem nada, só com o cabelo já E eu disse, a partir de hoje, nasce uma nova Alessandra. E nesse festival, eu me inscrevi. No festival de música, porque eu sempre gostei muito de cantar. Eu sempre cantei na minha igreja, eu era ministra de louvor, da igreja também. Por isso que até o Flávio falou, a gente tinha uma banda. Era eu cantando, meu filho tocando bateria, e meu marido teclado. Então a gente era uma família de músicos. Então o que eu fiz? Me inscrevi, ensaiei em 2 dias. Eu ensaiei o louvor, fui, me maquiei, coloquei uma argola, me arrumei, me aprontei. Falei, agora sou a Alessandra que eu conheço. Posso estar arrebentada por dentro, mas eu vou seguir a minha vida. E fui pro festival, voltei pra igreja. Quando eu pisei na igreja a primeira vez, aí eu desabei. Porque eu vi a bateria. Bateria não, eu vi tudo que eu vivia ali, porque não era o Daniel, era o Natan. Eu comecei, a fazer lá o que tinha que fazer, participei do festival e tirei em segundo lugar. Primeiro tirou a filha do pastor e eu tirei em segundo lugar. Você ensaiou só 2 dias e ela ensaiou. E ela ensaiou o mês inteiro e eu em depressão dentro de casa, caída. Sim. Então eu fiz o festival e dali eu prossegui a minha vida, sem o Natan, Prossegui a minha vida sem o Natan. Só que eu disse para Deus, eu não vou ficar sem filho. E os médicos diziam para mim, não pode ter mais filho, porque vem com a mesma doença. Porque é genética. O que é anemia falciforme? Anemia falciforme nada mais é do que um gene do seu marido e um gene seu. Exatamente, eu tenho traço falcêmico e ele também tem o traço falcêmico. Então junta, vem a doença falciforme na criança. Não tem jeito de não vir, porque é genético. Só que eu falei com Deus, eu não vou ficar sem filho. Eu vou engravidar e vou ter outra filha. E tive o Daniel, 5 anos depois. Esperei 5 anos, me recuperar. E tudo, lógico que uma perda de um filho, você não vai se recuperar, gente. Nunca. Você vai viver com essa dor sempre. Mas você consegue sobreviver. Vai sobrevivendo, E eu tive o Daniel. Só que o Daniel veio diferente. Daniel veio com anemia falciforme e veio com vários dons de Deus.
Daniel, Deus me provou no fogo mesmo, foi assim no fogo. Ele veio com o dom de músico, autodidata. Ele nunca tinha ido num curso de bateria. E ele, com 4 anos, nós descobrimos um dom que a gente ficou assim louco. Ele já tocava bateria. Ele, com 8 anos de idade, ele tocava nas exposições de São João do Nepomuceno. Sem nunca ter ido, né? Em nenhuma aula, nem feito nada. Aí que a gente começou a investir, né? No dom que Deus tinha dado para ele. Porque eu, como evangélica, eu creio em dons. Eu creio que a gente vem com dons. A gente vem com dons que Deus nos dá. E ali, só que no meio dessa trajetória, ao contrário do parto do Natan, que eu expliquei que foi muito complicado, o parto do Daniel foi totalmente diferente. Foi uma cesárea. Ele veio bem. Que todo mundo não quer uma cesárea, todo mundo, né? Ai, vou sofrer anestesia. Ele foi super tranquilo, ele foi esse maravilhoso o parto dele. Então eu brinco hoje, eu quero 1000 cesáreas, não quero um normal. É porque então, o seu normal foi traumático. O meu normal foi, né, traumático. Então, o que eu fiz? Eu tive ele veio tendo crises. Ele veio com crises. Ele veio com muitas crises. Então, só que o Daniel, ao contrário do Natan, os médicos falavam pra mim assim, olha, mãe, ele não tem risco de tirar baço, que a falciforme tira o baço. Natan tinha que tirar o baço. Ele não tem risco AVC. Eu fiz um exame nele em Belo Horizonte, é um ultrassom que faz da cabeça toda. Ele não tinha risco AVC, não tem risco AVC. O Daniel, o histórico dele é muito, muito bom. Ele amarela, mais ele amarela os olhos, como outros falcêmicos, mas ele é bem tranquilo, mãe. Pode ficar tranquila que o Daniel vai viver. E ele tinha dores constantes, transfusões de sangue constantes. Eu vivia em Juiz de Fora com ele, mas era mais espaçadamente. As dores, as crises. Então eu podia ter uma vida mais de casa, eu trabalhava fora. Você curtiu mais ele e o marido também? Também. Foi diferente. Eu curti mais ele, eu curti mais a minha casa, eu curti mais meu marido. Ao contrário do outro, que eu não podia fazer nada. Minha vida era hospital, como eu disse para vocês. Então, o Daniel, ele era mais tranquilo. Mas nessa tranquilidade, ele tinha crises fortíssimas. Crises assim de 7, 8 dias. Direto, e transfusões de sangue. Até chegou um dia que ele tomou o plasma. Vieram colocar o plasma nele porque a morfina já não dava mais jeito, a dolantina já não dava mais jeito, os medicamentos já não davam mais jeito. Então eles vieram com o plasma, vão botar o plasma antes do sangue para ver se ele abaixa um pouco para a gente colocar o sangue. Eu falei, tudo certo, a gente quer ver nosso filho bem. Então tudo que fala que vai dar, a gente quer, né? E assim foi feito. Eu dei o plasma, mas quando colocou o plasma, ele teve reação. O corpo dele rejeitou. Porque tem pessoas que têm rejeição ao plasma. Então ele rejeitou o plasma. Ele deu espécie quando entra o frio com o calor, como é que chama aquilo? Choque térmico. O choque térmico. Então ele começou a ter erupções pelo corpo inteiro. Ele começou já a fechar a glote dele. E eu comecei a gritar aqui no hospital, eu comecei a me desesperar, veio a médica e tira rápido. E tirou o plasma e deu um antialérgico para ele poder acalmar tudo direitinho, ele acalmou. Aí tivemos que esperar mais 2 horas para colocar o sangue nele, por causa da rejeição que ele teve ao plasma. E colocaram o sangue, tudo direitinho, só que o que a anemia falciforme dá? Muita pneumonia. Os casos mais do Daniel eram as pneumonias. Dentro de 1 ano ele deu 4 pneumonias. Então a médica falou para mim, olha, se ele der mais uma pneumonia, 2, ele não aguenta, porque é muita pneumonia. Então a gente começou a tratar esse lado aí da pneumonia dele. E a gente foi cuidando, a gente foi tratando dele, ele vinha dando crises e crises. De repente estávamos conversando, como a gente está conversando aqui, ele começava a sentir dor, mãe, tá doendo aqui. Mãe, o braço começou a doer. Mãe, a perna tá doendo, já tinha que ir para socorro. Aí dali já
Já era mais intensivo, ia para as costas, das costas ia para as pernas, das pernas ia para os braços. E assim foi a minha vida por 12 anos com ele. Até que em 2012, ele passou mal, a médica me internou ele com pneumonia e eu comecei a sentir a morte dele. Tudo de novo. Tudo de novo. Eu comecei a sentir literalmente no meu corpo. Literalmente no meu corpo. A ponto do médico falar comigo, você não pode ficar com ele. Você pegou um rotavírus muito forte e eu vou te mandar para casa. Eu falei, eu não saio de perto do meu filho. Aí eles falaram comigo, se você ficar aqui, você vai piorar. Piorar ele. Ele, eu, tudo. Só que não era isso. Eu entendia no meu entendimento, o Espírito Santo já estava tratando comigo que não era aquilo. E eu falei, eu não saio de perto dele. Mas infelizmente, eu tive que sair. Tive que voltar, meus irmãos me buscaram em Juiz de Fora, eu vim para São João, deixei ele com meu marido foi. Quando cheguei aqui, fui pro doutor Saada, o Saada falou, olha, eu vou te internar agora, porque o teu rotavírus está muito forte. E eu disse para ele, eu não vou internar, eu assino qualquer termo de responsabilidade, mas eu vou voltar para Juiz de Fora ficar com meu filho. E assim eu fiz, assinei e voltei. Fui para casa. Cheguei em casa com muita febre, muita crise, muito tudo, vomitando, tudo você imaginar de ruim. E o telefone toca. Era ele, Cida. E ele falou, mãe, não precisa vir me buscar não, porque eu já tive alta. Eu tô aqui no corredor brincando. E eu disse pra ele assim, meu filho, glória a Deus. Ele falou, não precisa, manda meu tio, mãe, que eu vou com meu tio e com meu pai. Eu falei, tá bom. E desliguei o telefone, só que eu disse pra minha irmã assim, não acabou. E não fiquei isso, ele acabou de te ligar agora, tá bem. Eu falei, eu continuo me passando mal. 15 minutos, ele me ligou. Ô mãe, eu tô sentindo dor. Eu voltei pro soro. E do soro, pro sangue. Aí eu falei com meu irmão, estou indo pra Juiz de Fora agora. Eu não fico uma hora. Ele falou, não, vamos esperar, amanhã de manhã a gente vai. Eu falei, não, nós vamos agora. Se você não puder me levar, eu vou de ônibus. E ele disse pra mim, não, eu te levo. Fica tranquilo que eu te levo. E fomos embora pra lá. Quando eu cheguei lá, ainda brinquei com ele assim, filho, sua cura chegou. Aí ele falou assim, mãe, eu não tô bem. Só que aquilo que eu estava no meu corpo, assim, saiu. Parou de sentir. Eu parei de sentir na hora. Aí eu virei pra ele, falei, vamos tomar um banho, filho, você tomou muito sangue. Pra relaxar, mas tá doendo as costas. Vamos deixar a água cair, pra refrescar, pra parar a dor e tal. Ele tá bem, entrei com ele no chuveiro. Guerreirinho também, né? Guerreiro demais. Daniel contagiava essa cidade inteira. Você viu aqui. E ele, aí eu deixei a água cair bem nas costas dele, ele começou a cantar um louvor. E eu não entendia. Eu até hoje, gente, eu não lembro desse louvor. Eu não lembro do louvor. Eu só sei que era do Fernandinho e eu não lembro dele. E a moça do quarto falou comigo, nossa, ele canta bem, ele é músico. E acabou ali, e eu fui pegar ele. Quando eu peguei ele, que eu fui levar pra cama, eu não peguei uma criança, eu peguei 5 sacos de cimento. Eu não conseguia pegar ele. Quando eu peguei ele, que eu levei pra cama, eu senti aquele peso, eu falei, tem alguma coisa errada. Deitei ele na cama. E conversando com ele, ele conversando comigo, aí eles trouxeram o sangue de novo, trouxeram o soro, colocaram nele. Falei, filho, agora você vai dormir, você descansar, porque você tem 3 dias sentindo dor, tomando sangue. Tá bem, e virei ele de costa. Quando eu virei ele de costa, ele começou a sorrir. Ele disse pra mim assim, ô mãe, você tá vendo o que eu tô vendo? Aí eu disse assim, não, meu filho, não tô vendo o que você tá vendo. Tô vendo no hospital. Ele, não, mãe, eu tô num lugar muito grande. É muita roupa branca. Eu falei, Daniel, você tá no hospital, filho. E ele ria, e ele ria. Ele falou, mãe, é muita roupa branca, mãe, é um lugar muito grande, mãe. A médica falou assim, tá delirando, tá com muita febre. Ele não é um delírio. Não é um delírio. Aí ele começou a sorrir, e rir, sem parar. Só que nesse sorrir dele, ele foi rindo e diminuindo o sorriso e a fala. E eu falei pra ele, para de brincar comigo, porque você tá me assustando.
Ele era muito brincalhão. E ele disse, mãe, não, e foi só diminuindo. Ali ele deu um AVC hemorrágico. Ele segurou na minha mão, apertou a minha mão, começou a vomitar. Aí veio os médicos, os enfermeiros já tirando ele, levantou a maca, tirando ele, me tirando. Eu falei, não me tira de pé do meu filho. Eu vou até onde ele foi, eu vou com ele. E ali eu fui, desci com ele, eles fizeram uma ressonância magnética e deu um AVC hemorrágico. Como se ele não tinha risco com AVC hemorrágico. O exame mostrou que ele não tinha risco de AVC hemorrágico. E ele deu um AVC hemorrágico, dali da maternidade Santa Terezinha, no outro dia transferiram ele para a Santa Casa. Da Santa Casa, ele ficou todo entubado, o médico disse, olha, vocês podem entrar, pode ficarem com ele, o pai e a mãe. Pode ficarem com ele, só que a cena que vocês vão ver não é, preparou a gente, não é boa, não é bonita de se ver, e vocês querem entrar mesmo, querem ficar com ele, lógico, bonito ou não, eu quero estar com meu filho. E eu entrei. No que eu entrei, realmente, eles botaram um tampão nos olhos dele, porque ele deu AVC, mas quando ele deu AVC com os olhos abertos, ele não fechou os olhos. Ai, ficou aberto. Aí eles botaram esse tampão pra gente não ver e tudo e tal. Depois que eles vieram, eles mesmos fecharam os olhos dele. Tiraram o tampão pra gente poder ficar com ele. E a gente ficou com ele ali por 4 dias na Santa Casa, na UTI da Santa Casa. E nesse 4 dias a gente conversava com ele, tudo, mas ele não respondia, não tinha reação nenhuma. E eu fui para uma casa de uma amiga, tomar um banho para eu voltar. Quando eu cheguei na casa dessa amiga, eu falei com Deus. Ana te pediu um filho. E o Senhor concedeu para Ana um filho. E esse mesmo filho, ela te entregou. Ela falou, o sacerdote está aqui, é teu, vou visitar de ano a ano, mas é teu, você vai cuidar para o Senhor. E eu falei, hoje eu te entrego o Daniel. 5 minutos depois o telefone toca. Era o hospital me chamando para conversar e meu marido disse para mim, ai, que bom, ele teve alguma reação. Eu falei, ele não teve reação. Acabou. Aí ele disse, não, Alessandra, você não pode pensar assim. Eu falei, acabou. E nós fomos para a Santa Casa. Quando nós chegamos lá, eu falei com meu marido, olha para a porta, vê se está fechada ou aberta. Meu marido falou assim, está fechada. Eu falei, acabou. Porque toda vez que a gente chegava na UTI, estava aberta. E acabou. Ele está com o pai. Aí veio a médica conversar comigo e falou, mãe, infelizmente, fizemos de tudo. Novamente a palavra. A mesma palavra de anos atrás. Fizemos de tudo e nós perdemos o Daniel. E ali Deus tratou comigo no quê? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como Jó disse para Deus, eu falei, Senhor, entrei num desespero, entrei no fundo do poço de novo. Na época que ele deu isso, que ele tinha falecido, quem estava no hospital, Deus sempre coloca alguém no meu caminho. Quem estava no hospital? A Pâmela, do Pops. Sim. Eu não sei o que a Pâmela estava fazendo naquele momento. Que eu fui para onde eu fui? Para a janela. Sentar perto da janela para tomar ar. De novo. A Pâmela veio, me segurou, Alessandra, tô aqui, respira, vem. E eu tenho que agradecer muito a Pâmela também, agradecer muito a ela. E ela esteve comigo ali. A mãe dela estava internada na época lá. E eu não sabia, Beth. Eu não sabia, estava do lado do quarto do meu filho, eu não sabia. Eu fui saber na hora que eu perdi ele. Porque você não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo. E ele veio, e ela veio, me deu toda a assistência, me tirou dali. Meu marido falou, vai com ela, eu vou lá para dentro, vou ajudar a tirar tudo e levar lá para baixo. E assim foi. Ela me levou, me ajudou, tudo foi na casa novo, aquela tudo dor, de novo, a dor, tudo de novo, sofrimento tudo de novo, mais um filho enterrado, mais um filho. E eu disse para meus irmãos foram para Juiz de Fora me amparar, me ajudar. E eu disse para meus irmãos, não vou ir sem ele. Como eu não fui sem o Natan, não vou sem o Daniel. Eu vim com o Natan no caixão e eu vou com o Daniel no caixão. E eles disseram para mim, não, irmão,
dessa vez você não vai. Ele sabia que ia ser muito forte para mim. Vamos no carro comigo, meu irmão falou, vai no carro comigo. Ele tá aqui atrás, ele vai atrás, ele não vai, ele tá aqui. E eu o tempo todo olhando para trás, vendo se o carro estava atrás com ele. E realmente ele foi colado com a gente. E viemos com ele. Carnaval. Ai, não é possível. Carnaval. Nossa. Novamente no carnaval. Meu Deus, que tristeza. E eu vim com ele quando chegamos aqui em São João, que demos entrada na funerária ali na capela. Eu não vi só o Daniel. Eu vi o Natan. Era tudo de novo. Era tudo de novo. É. Eu estava revivendo tudo ali. Eu não via só o Natan, o Daniel, eu via o Natan. Então, aquilo ali foi muito traumático. Então, para resumir aqui, o que aconteceu com a minha vida? Eu tive um baque muito grande. Você teve que se Eu tive que me reinventar. Me reventar. De novo, como De você novo. fez naquele dia lá do Vou Cantar, eu outro Alessandra, cortei o cabelo. Você Exatamente. fez, só que você não esperou o mesmo processo. Não. Você foi mais... Só que esse processo do Daniel foi muito mais demorado. Sim. Porque foi uma pancada muito grande. Imagina uma criança que era meu amigo. Uma criança que, 12 anos, conviveu muito comigo, conviveu muito com as pessoas da cidade. Ele contagiava a cidade inteira. Toda a cidade abalou. Teve comércio dentro da cidade que fechou por causa do Daniel. Então as pessoas, eu não estava aqui, mas as pessoas que viram, falaram comigo, eu nunca vi uma coisa dessa. Nem pessoas de altas aqui dentro que morreram já, teve uma comoção tão grande como teve o Daniel. Você está entendendo? Então, assim, foi uma pancada muito forte. E foi um processo muito pior, porque do Natan eu acordei mais rápido. Do Daniel eu não acordei rápido. Eu entrei em depressão e eu entrei em síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico muito forte. A ponto assim de eu falar, eu vou morrer. Eu chegar no médico e falar, estou morrendo. A angústia é muito grande. A minha angústia era muito grande. Entendeu? E o doutor Antônio do CAI, que é outro que eu quero agradecer, o doutor Antônio me atendeu assim prontamente, eu no meio de uma crise de pânico, e ele falou pra mim assim, olha, chamou a psicóloga, você tem filho? Aí a psicóloga falou, tenho. Então bem, graças a Deus, tá. Então você vai abrir uma ficha pra ela agora e vai atender ela agora, porque ela perdeu 2 filhos e ela tá no meio de uma crise. E ela me atendeu prontamente. E ali eu comecei a fazer meu tratamento psicológico, psicólogo com remédio. Gente, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, Cida. O remédio é importante. É importante. O remédio é importante. O tratamento é importante. Não deixa de fazer tratamentos, o seu tratamento. É necessário, né? É necessário. Deus é prioridade na nossa vida. Deus, ele é tudo, ele nos levanta, ele nos capacita, ele nos coloca de pé. Mas o acompanhamento médico, você tem que se cuidar. Fazer sua parte. Você imagina se eu não me cuidasse, eu estaria aqui hoje? Não estaria. Se eu não entendesse o que estava acontecendo comigo, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista para você. Quanto tempo você fez esse tratamento? Quanto tempo você ficou na psicóloga para se fortalecer, para poder começar a descobrir que foi essa tarefa? Então, 17, 18, 19, 20. 2 anos e pouco, aí entrou a pandemia. Tive que parar por causa da pandemia. Mas nesse meio tempo que eu parei por causa da pandemia, aí entrou Deus. Aí Deus falou, filha, acorda, levanta, águia. A águia com 40 anos, ela está pronta para morrer. Tá? Porque ela já está envelhecida. Ela já está com as penas envelhecidas, o bico já está torto, as unhas estão fracas. Ela está pronta para morrer. E você está começando. Só que ela tem uma outra opção. Ou ela morre, ou ela se renova. Ela recomeça. Entendeu? E o que ela escolhe? Ela escolhe se renovar, recomeçar. Então Deus falou para mim assim, você é uma águia. O processo que você passou tem um propósito. Então você vai se renovar. Você vai subir, você vai arrancar o resto das penas, você vai arrancar o bico, tirar essas unhas envelhecidas, vai ficar 150 dias e vai voltar. E nesse voltar você vai curar outras. Nesse voltar você vai ter o processo que você todo passou, você vai ter o propósito. E é isso, Ciro. Sim. É esse processo que eu passei. Não vou falar para você que é fácil. Não, claro que não. A dor está lá. As lembranças estão lá. Entendeu? E foram meus únicos. Você consegue ser forte para poder ir ajudar outras pessoas. Além. E foram meus únicos 2 filhos. Eram os únicos 2 filhos. Eu não tenho mais filho.
E um histórico de não poder ter mais filho. Não pode, não deve, porque vai acontecer. Você entendeu? Vai acontecer a mesma coisa com o mesmo. Eu posso até ter, posso adotar, Mas que é louvável. Sim, entendeu? Mas adotar. não pode. De você não posso, porque é um histórico. Não... E Deus também pode fazer. Isso eu creio. Eu creio que ele é tão poderoso que ele pode me dar um filho sem nada. Pode. Se for da vontade. Se for da vontade dele, ele pode me dar outro filho sem nada. Mas, com a minha idade, eu já estou entrando, eu estou com 45 anos, vou fazer 46. Com a minha idade, já estou entrando na menopausa, já estou entrando com várias nessas... Você agora loucura, tem outros então filhos. Eu tenho outros filhos. E outras prioridades. Tenho cuidado de outros filhos, de outras filhas, assim. Você ajuda mulheres? É. Aí o meu trabalho hoje é ajudar mulheres. Mulheres a se reconhecer, mulheres a se conhecer, mulheres para olhar no espelho e falar: quem sou eu? Eu posso. Você resgata mulheres de violência? Tudo. Eu dou mentoria para todas as áreas. E palestras para mulheres motivacionais. Essa palavra é difícil de falar, né? Não, dona Creuza? Nossa, como é difícil. Eu falo isso com o meu professor. A Creuza já está aqui. Dou palestras. Sou líder de mulheres da minha igreja. Sim. Inclusive, sábado, tem propósito aqui. Inclusive, sábado nós vamos ter um trabalho com as mulheres na minha igreja. E eu dou mentoria para mulheres assim, individual. Sim, se a mulheres... pessoa tiver muita necessidade... porque tem palestras gente... que a mulher não vai se expressar no meio de outras mulheres. Sim. Não vai passar o que é que elas estão vivendo. Sim. Então, tudo é um trabalho, um trabalho seja, muito... aquelas que têm muita necessidade, que te procurem, ou que você vê, percebe que elas estão com algum problema e que elas estão com necessidade de acompanhamento direto. Exatamente. Aí você vai fazer um trabalho diferenciado. Eu vou fazer um trabalho diferenciado. Uhum. E depois desse trabalho diferenciado, que entra a mentoria, que entra tudo ali, eu vou enviá-las também para um tratamento psicológico. Sim. Porque tem muitas mulheres que não vai precisar, mas tem muitas mulheres que vai precisar. Que pode precisar, então eu vou orientar e vou encaminhar. Sim. E as minhas palestras, as palestras é aonde, Alessandra? Em qualquer lugar que me chamarem, me convidarem. Há palestras, igrejas, tem propósito aqui. Igrejas, lugares, tudo, eu conto a experiência da minha vida. Que eu vivi, a perda dos meus dois filhos. Você saiu da dor, do sofrimento para ajudar outras pessoas. Quem me tirou dessa dor? Quem me tirou do fundo do poço? Deus. Não tem outro. É o Deus que me levanta, é o Deus que me capacita. Ah, Alessandra, tem dias que você não chora? Lógico que tem. Lógico. Se alguém precisar de uma palestra, um local, uma entidade, quer uma Alessandra, quer uma palestra, te procura. Só me procurar no meu zap. Sim. Tá? Alessandra Boaventura. No Facebook, Alessandra Boaventura, tá lá meus contatos, tá lá meus vídeos, minhas tudo. E no Instagram tá Ferreira Alessandra Rosa. Sim. Tá? Que o Instagram eu deixei mais pro profissional. Sim. E o Facebook mais a minha parte evangélica, porque eu sou missionária. Sim. Né? Então, só procurar lá Alessandra Boaventura e eu falo mais sobre a minha vida com Deus no Facebook. E quem quiser uma mentoria particular, uma ajuda pessoal, também no meu zap. No particular. No meu zap, marca comigo. É o que eu falei, sobre a falciforme. Palestra sobre a falciforme. Você tá fazendo palestra. Não cobro, tá? Eu fiz semana retrasada, passada. Porque você aprendeu tudo, você sabe muita coisa, você tem como ajudar. Eu não cobro porque é o processo que Deus me fez. Mas a mentoria eu tenho que cobrar. Mentoria particular direcionada para cada um. Palestras, eu tenho que cobrar um valor. Mas porque é o meu trabalho, é o que eu trabalho com então isso. Você tem palestra da Falciforme, tem palestra motivacional e tem a mentoria individual. A mentoria São 3 trabalhos. As palestras para Falciforme você não cobra. Não. A palestra direcionada motivacional, existe uma ajuda de curso, alguma coisa. Sim. A palestra direcionada para as pessoas que precisam da sua ajuda diretamente, também existe um acordo, existe a necessidade de um trabalho, porque é muito tempo, é direcionado gente, a mentoria individual não é 15 minutos. Sim, claro, é um trabalho. É um trabalho de 1 hora, de 2 horas. Vários dias. Entendeu? Exatamente. Vai demandar tempo, custo, dedicação sua. Minha dedicação. Sim. Eu levo algumas coisas, quem for vai ver, eu levo algumas coisas que é preciso usar na mentoria. Claro.
Tem né? que trabalhar custa, com a mulher, tem que trabalhar com você. E pode ser homem também. Se algum homem também quiser, tiver necessidade de apoio, de trabalho, lógico. Pode procurar a Alessandra. Também. Então é isso. Olha, fiquei emocionada com a sua história. Nossa, obrigada, que história, querida. que coisa, que transformação, que bênção, que bênção, dor, que mulher forte, que mulher guerreira. Eu vejo isso tudo como uma bênção. Que coisa, de Deus. mas assim, eu vou te falar uma coisa, realmente é muita força e muita dor que você conseguiu superar. Sim. E hoje você está glória de disponível Deus. para ajudar muita gente. Sim. É muita dor, Sim. muita dor. E assim, é impossível imaginar no seu lugar. Paulo, ele diz na carta dele, que ele diz assim, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não diz qual era o espinho da carne, né? Qual era o espinho da carne de Paulo, mas ele tinha esse espinho. E ele disse, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então é isso. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele me transformou a minha dor maravilhosa, poderosa, para poder ajudar os. É isso aí. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom estar com você. Eu que agradeço. Se precisar, volte, venha. Vou te chamar só convidar e vir. Pra gente poder. Quando você for fazer alguma palestra, avisa pra gente também estar divulgando, tá bom? Com certeza. É muito bom a gente poder estar curtindo o seu trabalho e saber de você. Muito obrigada. Deus te abençoe, tá? Deus abençoe muito. Gente, foi um prazer, foi assim, emocionante estar com essa mulher, tá? Uma guerreira. Que a gente parabeniza, que a gente deseja muitas bênçãos, muita força. Que Deus continue te abençoando, te levando para lugares onde as pessoas realmente estejam com necessidade da sua ajuda, tá bom? Amém. Porque você é abençoada, você está mandada. Você também, viu? Tá bom? Deus abençoe todos nós. Muito obrigada a vocês. Isso. Eu quero agradecer, né, ao público que está nos assistindo. Eu agradeço a vocês também e que Deus possa levantar cada um de vocês que acham que tudo acabou, né? Mas não acabou. Há uma saída. Sabe como é que chama essa saída? Jesus primeiramente. Segundo, força. Terceiro, força de vontade. Tem que querer. Você tem que querer. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? É só procurar que a gente vai entrar com a palavra de Deus e vai entrar com apoio, com tudo que tem que entrar. É só entrar em contato que a gente está. Procura a Alessandra, que ela está aqui. Se você for homem também precisa, por gentileza. Só procurar. Pode falar com a Alessandra Boaventura, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu agradeço muito vocês todos aqui, sempre falando. Informe o nosso programa, informe as nossas entrevistas para outras pessoas, para a família, para amigos, porque nós estamos trazendo pessoas, mulheres maravilhosas, exemplos que são realmente de força e de apoio para outras mulheres, tá bom? Então conheça o nosso trabalho e mande para outras pessoas para poderem também estarem conhecendo e participando. O nosso programa Gente que Faz e acontece nesse mês com as mulheres de expressão. Hoje com a Alessandra Boaventura tem um oferecimento da Vanessa Biasucci, biomédica e estética. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra. Obrigada.